Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu queria agradecer primeiramente a Deus Todo-Poderoso, porque Ele sabe de todas as coisas, e ao pastor por essa oportunidade também. Deus sabe que a gente se prepara, a gente busca, mas tudo é dele, tudo volta para Ele. Mateus, meus irmãos, coloque-se de pé. Mateus capítulo 16, versículo 24, a palavra do Senhor. Mateus 16, versículo 24. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Glória a Deus. Irmãos, o presbítero José Edilson falou essa frase semana passada ou semana retrasada. É esse tema que eu quero levar para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a tua cruz e siga-me. Pode se sentar. O presbítero José Edilson disse uma palavra, uma frase aqui, que quando ele falou, o Espírito Santo tocou meu coração, eu anotei: eu quero. Essa é a diferença de uma pessoa que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quando você quer, você se dispõe a fazer. Você realmente quer fazer o que o reino de Deus está proposto a fazer aqui na terra. E ele falou assim: renunciar o que Deus abomina. E isso veio uma pancada no meu coração. Eu falei assim: Pai, Espírito Santo, eu quero essa palavra, eu quero, me ajuda. Eu vou pagar preço, e eu pago preço para toda palavra que Ele revela para mim. O preço é renunciar a mim mesmo. Eu acordo de madrugada, eu oro, eu peço, eu escrevo, caneta para tudo quanto é lugar onde eu estou, papel para tudo quanto é lugar, eu anoto mesmo. Todas as minhas Bíblias têm papel, tudo que eu levo, não só onde eu trabalho, em todo lugar que eu vou, eu estou com papel, eu estou com caneta, eu quero anotar. Porque o Espírito Santo é assim, quem quer. E Ele trabalha assim, quem quer. Ele é desse jeito. Renunciar o que Deus abomina. O que é isso? Meu tema é esse: renunciar o que Deus detesta, o que Deus não gosta, o que Deus não aprova. Isso é renunciar. Renunciar é renunciar o que você está passando, que não aprova Deus, e depois que você renunciou, você é aprovado. Como um vestibular, como um concurso público, como entrevista. Cada um de nós que trabalha em algum lugar fez uma entrevista, fez alguma prova, fez algum teste, e isso, quando você faz isso e você é aprovado, você passa. E quando você passa, você recebe, se é de Deus, um galardão. Se é do homem, você entrou no vestibular, você vai correr atrás, você entrou no emprego, você vai trabalhar lá, e gradativamente você vai ser abençoado lá dentro, se você fizer as alternativas certas, você buscar as alternativas corretas para honrar primeiro a Deus, não ao homem. Você não tem que honrar o homem, não. Você tem que honrar a Deus primeiro. Você tem que respeitar o homem, mesmo você tendo uma liderança, mesmo você tendo alguém que está encabeçando tudo isso aí, você tem que respeitar. Agora a honra, primeiro é para Deus. Tudo que fizer, primeiro é para Deus. Temos que entender que toda a Bíblia tem uma metodologia. Assim como a gente estudou, cada um de nós estuda até hoje. Muitos estão fazendo faculdade, muitos estão fazendo outros cursos, estuda matemática, português, história, geografia. A Bíblia também é baseada nisso. Existem princípios na Bíblia
E princípios da Bíblia que Deus, que nem eu falei da última vez, é como um trem. O trilho é Jesus, o trem é a Bíblia, é a palavra de Deus. Jesus cumpriu tudo. E Ele vai moer. É esse trem, Ele não está preocupado com nós. Ele está preocupado com que Ele chamou, muitos são chamados, e aqueles que têm disposição. E poucos são os escolhidos. Disposição para Deus é pagar preço. Não é só vir no culto. A gente acha que vir no culto, vir em todas as partes do culto da igreja, em todos os lugares, é disposição? É. Mas isso aí, muitos já fazem. Há séculos. Muitos já fazem. Há muito tempo. A disposição que Deus quer é realmente encabeçar a obra de Deus aqui na terra. É entrar de cabeça na igreja, que é o corpo de Cristo. É você saber o teu lugar, no lugar do líder que está aqui, que é um pastor levantado por Deus. Qual é o meu lugar do lado do pastor? Eu tenho um lugar. Eu tenho e cada um de vocês também tem. Esta é a renúncia que você tem que fazer para você estar na tua casa e vir aqui ajudar o líder que está aqui. A Bíblia tem uma forma, um jeito, uma estrutura. Ele montou, acabou. É daquele jeito. E quando ele montou, está daquele jeito. E qual o jeito padrão certo? Jesus. Você quer saber o que Jesus quer? Você quer saber o molde? É só você ler a Bíblia, que está ali, tudo certinho, conforme Deus quer. E o molde perfeito, o padrão perfeito é Cristo. Por isso que tudo está consumado nele. Porque ele falou e deixou de falar, está consumado. Porque está tudo nele agora. É do jeito dele, é da forma dele, porque ele foi o padrão perfeito. Não tem ninguém que vai fazer igual ele. Ninguém. A forma da Bíblia é Cristo. O jeito da Bíblia é Cristo. E a estrutura da Bíblia é Cristo. O método desse padrão perfeito é sua fórmula. A maneira do módulo é segundo Cristo viveu, e a organização, a disposição e o comprometimento é segundo Ele. É tudo dele. E não adianta a gente ficar de blá blá blá. É o que eu falei, não adianta ficar dia e noite com a chavinha da igreja, vindo todos os cultos, isso aí, para Deus, Ele não se pressiona com o que a gente faz. Ele se pressiona, uma vez eu falei aqui, Ele se pressiona com quem está disposto. E a palavra disposto, quando você coloca a palavra disposto no entendimento dela, é inusitado. Aquele que faz, quer fazer, luta para fazer, não sabe como fazer, mas quer fazer. Aí Deus vai fazer o quê? Ele quer. Ele não sabe como faz? Eu vou encher ele. Ele não sabe como faz? Eu vou colocar alguém que saiba, que vai ensinar ele. Ele não sabe, não tem ninguém? Eu vou levantar alguém. Porque é do jeito dele, é da fórmula dele. Irmãos, se não buscarmos o padrão da fórmula perfeita, do jeito perfeito, da estrutura perfeita que é Cristo Jesus, a gente tem que rever a nossa ética e a nossa moral. Aí nós vamos lá, o que é ética e o que é moral? Toda a estrutura da sociedade é baseada em ética e moral. Toda, sem exceção, em qualquer lugar que você vai, baseada em ética. Para você dirigir tem que ter habilitação. Para você entrar em algum lugar, por exemplo, o fórum, o homem não pode entrar com camiseta, com bermuda. Dependendo da estrutura também, a mulher não. Dependendo do tipo de roupa, a mulher também não entra. Esse é o padrão do fórum, isso é o padrão de cada lugar. Alguns aqui trabalham em empresas e sabem que dependendo da empresa não pode entrar de camiseta, não pode entrar de bermuda. Dependendo do tipo de empresa, não pode. É o padrão da ética daquele lugar. Todo lugar fechado tem sua ética. Ou você cumpre ou não cumpre. Você cumpre, beleza, entrou. Você não cumpre, beleza, não entrou.
Assim é Deus. A ética de Deus é a Bíblia. O padrão de Deus é Jesus. Você cumpre? Beleza, você está na ética. É a moral. Você não cumpre? Você está fora da moral de Deus. E fora da moral de Deus, não tem conversa. Ele não vai dar bênção. Eu quero ver alguém que quebra algum princípio da Bíblia receber uma bênção. Me prova na Bíblia isso. Me prova na Bíblia que alguém que quebra algum princípio bíblico recebe uma bênção. Se você me provar, depois você me fala depois do culto. Aí nós vamos conversar. Certo? Vamos lá. Abominar. Eu falei sobre renunciar o que Deus abomina. Falei o que é renúncia, agora eu vou falar o que é abominação para Deus. Abominação é rejeitar, não aceitar, não agradar, não estar na vontade que é dele. Está em cima do muro. Aí todo mundo sabe, né? Aquele crente é Raimundo. O pé na igreja e outro no muro. Ele está em cima do muro, ele está brincando com Deus. Esse tipo de crente recebe alguma bênção? Nunca, quebrou um princípio. Deus se baseia em princípio, a Bíblia inteira é baseada em princípios. Jesus se baseou em princípios. Jesus não quebrou nenhum princípio da Bíblia. Se ele tivesse quebrado algum princípio da Bíblia, ele não era um homem perfeito, como ele é. É se tornar detestado por Deus. Isso é abominação. Através de suas ações, suas condutas, que são rejeitadas por Ele. A sua moral está fora da ética, do princípio estabelecido na Bíblia por Deus. Você não está cumprindo a parte moral que Deus estabeleceu através de Cristo, através da Bíblia. Renunciar é estar em um estado de nojo, é negar em dizer não. Quando você entra nessa parte aqui e fala renunciar a si mesmo, é você dizer não, é estar com nojo daquilo. Eu não quero isso para mim. É negar, é recusar, é não aceitar, é não fazer, é dizer não. A tentação bateu na tua porta, está do lado de fora, que é do lado externo nosso. Você fala assim, não, eu não quero, eu não aceito isso na minha vida, eu estou em Cristo. Eu não aceito ser tentado. O próprio Cristo disse, eu não vou tirar você do mundo. Em João 17, 16, não peça para me tirar do mundo, mas peça para tirar a tentação da tua vida. Peça isso para mim, renunciar isso, a tentação da nossa vida, porque ser tentado não é pecado, o problema é ceder ela. Ceder a tentação que leva ao pecado. E quando você peca, o Espírito Santo fica triste. Aí você tem que novamente renunciar, novamente se arrepender, novamente entrar em comunhão com Ele, para Ele voltar a ter alegria na tua vida. Porque você começa a ser esmagado por Deus, esmagado. Salmo 32, Davi fala que eu fui esmagado pelos ossos que tu quebraste. Por quê? Quando ele ficou de frente com o profeta, e o profeta revelou que ele tinha pecado, com relação a Batseba, com relação a Urias, simplesmente Davi caiu a ficha e falou assim, nossa, estou em pecado, moeu meus ossos, vou ter que correr atrás de Deus, eu vou ter que correr esse prejuízo que eu fiz na minha vida. Ele foi orar, ele foi se entregar para Deus. Aí Deus simplesmente vai lá e começa a moer ele. Lembra que você fez isso? Lembra que você fez aquilo? Lembra? Deus vai fazer a gente lembrar de tudo que a gente faz de errado. Tudo. Quando você começa a orar, o Espírito Santo vai revelando tudo que você fez de errado. Agora a pessoa demora um mês, um ano para orar. Aí o Espírito Santo vai falar assim, vai demorar para me revelar, viu? Porque você demora para orar, você não ora todo dia, você não busca todo dia, você não busca em toda situação. É dizer não para a tentação. É não, é você não, é não, é eu não desagradar a Deus. Certo? Vamos lá. Abominação
Como eu falei, é detestar. Eu vou trazer 3 temas aqui sobre abominação. Em Provérbios 6, versículo 16 ao 19, ele fala sobre contenda. Ele fala 6 coisas Deus detesta e a 7ª abomina. Deus abomina contenda entre irmãos. Se gerar contenda entre irmãos, Deus odeia isso, Ele não gosta, Ele rejeita isso. Se a pessoa está tendo contenda entre irmãos, Deus não aceita isso. Tem que reconciliar o mais rápido possível. Outra coisa que ele fala em Provérbios 8:7, os lábios são abomináveis à impiedade. Os nossos lábios têm que estar contra a impiedade. Impiedade é o contrário de uma pessoa piedosa. Piedosa é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que olha para o próximo e tem empatia. A terceira coisa está em Provérbios 21:27. Se sacrifica com intenção maligna. Deus odeia isso. A pessoa vai simplesmente se sacrificar, fazer uma coisa para fazer uma troca com Deus. Deus é um Deus de troca. Jesus é um Deus de troca. É um Senhor de troca. Ele nunca trocou com ninguém. Ele nunca fez barganha com ninguém. Ele nunca fez nada disso. É má intenção. É o plano específico para o mal. A nossa mente, os nossos lábios e as nossas ações têm que estar totalmente entregue para Cristo. Nós temos que ter a nossa mente com a intenção boa, ter os nossos lábios com impiedade e temos que ter a nossa ação contra a contenda. Isaías 64, versículo 6. Versículo 6, a nossa justiça é como um trapo de imundície. Tudo que a gente vai falar com relação ao próximo, Deus vai olhar e vai falar assim, não é você que julga, sou eu. O que você está falando? Sou eu que julgo, sou eu que sou, eu sou. Jesus vai falar assim para você, sou eu que julgo o próximo. Sou eu que julgo e vou falar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. A gente não pode olhar para o pessoal lá de fora e simplesmente achar que a gente pode julgar eles, não. A gente tem que mostrar que eles estão errados, que eles estão em pecado, e o pecado é condenação eterna. Renunciar. Agora vem a parte complicada, porque em Mateus, capítulo 16, versículo 24, fala que a gente tem que renunciar a nós mesmos. Só que a renúncia tem 2 bases. Tem a renúncia da gente renunciar, certo? Que é uma condição, é condição em um imperativo. Imperativo é ordem de Cristo, e decretória, ele decretou, pronto, acabou. Ou você renuncia, ou você simplesmente está, a Deus dará, digamos assim. Se quiser, vai ser após mim. Deve ser conforme a renúncia que eu mando vocês fazerem. É tomar a sua vida em mim, com todas as dificuldades que você tem, com todas as diversidades que você tem, com todas as aflições do mundo que você tem, e fazer e continuar comigo. Independente ou não, se vai melhorar ou não, vocês têm que continuar com Jesus. Querer ter mais, vai ter que estudar. Se você quiser mais da sua vida, a parte humana você vai ter que fazer, que é estudar, correr atrás, batalhar para ter uma condição melhor para você, para a tua família ou para quem for. Você vai ter que buscar isso. A parte de Cristo é a parte do impossível. Você quer algo bom lá na frente, você tem que lutar, se preparar para esse algo bom aparecer para a tua vida como uma oportunidade. É interessante porque a gente, quando entra na teologia da prosperidade, a gente vê heresias em cima de heresia, e o ser humano está simplesmente captando isso e achando que isso aí vai dar certo. Nunca deu. Como eu falei, Jesus não é um Jesus de barganha, ele nunca vai fazer troca com ninguém. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é a base da renúncia. Coloca aí, meu irmão, Romanos 8:8. A base da renúncia nossa, a estrutura da base da renúncia nossa,
Está em Romanos 8:8. Você quer saber que você tem que renunciar? Você tem que renunciar a isso aí, ó. Portanto, os que estão na carne, fazendo tudo da carne, conforme a vontade da carne, não podem agradar a Deus. Aquele que está na carne nunca vai agradar a Deus. E o que está na carne? Você tem que ir lá em Gálatas, que é a parte principal quando fala em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 até o 26, quando fala da obra da carne e do fruto do Espírito Santo. Mas a Bíblia inteirinha é lotada de um monte de nomes que não agrada a Deus. Gálatas é o principal e é o foco que Paulo mostrou. Mas em Mateus 15 Jesus mostra, em Coríntios Paulo também mostra, em Apocalipse 21 João mostra. Tem um monte de palavra, dá mais ou menos em torno de quase 70 palavras que você tem que correr delas, porque isso é obra da carne, e obra da carne nunca vai agradar a Deus. A outra renúncia, que é a renúncia mais difícil, que é a renúncia que vai levar o mundo à condenação, é a renúncia que Mateus 26, 34 ao 35, quando Pedro renunciou Jesus 3 vezes. E no versículo 75 fala no finalzinho, ele chorou amargamente. E todo mundo que for levado para o inferno, para a condenação, vai chorar amargamente de ter renunciado à graça de Deus através de Cristo. Todo mundo que estiver no inferno vai chorar o maior sofrimento do inferno na carne, na alma, no espírito. Não vai ser um sofrimento que se baseia o ser humano, vai ser esse o maior sofrimento, de ter negado, renunciado à graça de Deus através de Cristo. Isso vai ser a maior condenação daqueles que forem para o inferno. Todos, sem exceção, vão sofrer amargamente. E a expressão amargamente, quando você entra nessa expressão, é a mesma expressão que Judas sofreu quando vendeu Jesus por 30 moedas. Se você calcular hoje, dá 1.200, 1.300 reais. Mas Judas tinha que ter ido até Jesus e pedido perdão. Mas sabe por que Judas não pediu perdão? Porque Satanás poçou do coração dele. E Satanás também estava querendo poçar do coração de Pedro. Mas o coração de Pedro estava entregue para Jesus. Realmente Pedro se entregou para Cristo. Essa é a diferença entre nós. Você tem um coração de Judas ou um coração de Pedro? Que coração que é o seu? Porque a palavra de Deus, eu já falei, a palavra de Deus não tem que estar aqui não. A palavra de Deus não tem que estar aqui não. A palavra de Deus tem que estar aqui. E a palavra de Deus, quando fala no Salmo 119, versículo 11, eu falei da outra vez, cravado. Cravar é você cravar dentro de você e não tirar aquilo. Cravou no teu coração. Como a gente sabe, esses filmes de Hollywood, vampiro, quando você vai matar vampiro, todo mundo já viu um filminho desse jeito. Você coloca a estaca no coração e bate, ele morre. Então, no coração, até próprio Hollywood fala, você tem que cravar aquilo ali para você matar. Você tem que cravar a palavra de Deus para matar o seu eu. O que está escrito em Mateus 16, renunciar a você é cravar minha palavra em você, no teu coração, para renunciar a isso. Renunciar ao seu coração. O seu coração agora é meu. O seu coração me pertence. Agora eu vou colocar aqui, como eu falo da outras vezes, vou colocar um paralelo sobre renunciar e aqueles que forem para o inferno. Aqueles que forem para o inferno, diz em João, 1 João 2, 22 e 23, qualquer que negue o filho, também não tem um pai. E aquele que confessa o filho, também tem um pai. Cada um de nós aqui, tem realmente o filho? Rever seus conceitos. Você tem realmente o filho? 1 João 5, 12, quem tem o filho, tem a vida eterna.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Você tem um filho? Você tem a vida eterna. Lucas 12, 9. Quem me nega diante do homem será negado diante os anjos de Deus. Mateus 10, 32, 33. Portanto, qualquer que confesse diante dos homens, eu o confesso diante de meu Pai que está no céu. Você mostra que tem Cristo na sua vida? Deus vai falar assim: Pai, Ele me tem. Aí no 33, qualquer que negue diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Se você nega Jesus, finge ser um crente meia boca, não mostra onde você está, em qualquer lugar que você encontra, que você é um crente genuíno, e está provando para todo mundo que você segue Jesus, Jesus vai olhar lá de cima e vai falar assim: eu estou negando Ele perante o Senhor, meu Deus, porque esse aí nunca foi meu. Nós temos que entender, a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é como a costura de toda a roupa que a gente usa aí, ó. É só você ir costurando e você vai montando ela. É um quebra-cabeça. Pedro negou Jesus 3 vezes. Isso está em Mateus 26. Aí quando está em João 21, o próprio Pedro, Jesus prepara toda uma fogueira da negação de Pedro em Mateus. Aí Jesus prepara toda uma fogueira e fala assim: agora eu vou ficar de frente com ele, agora eu vou reverter essa situação, porque o coração dele está amargo ainda. Eu quero tirar essa amargura do coração, porque senão eu não vou conseguir trabalhar nele. Enquanto a gente estiver com o coração ainda no mundo, com as coisas amargas do mundo, com as coisas que a gente sofreu no passado, a gente não vai conseguir trabalhar direito com Deus, com Jesus. Aí ele simplesmente chega e coloca todo o cenário e fala: você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Como o Diácono Delfino já falou várias vezes aqui. E na terceira vez, Jesus tenta rebaixar, para falar assim: vou olhar de olho com olho para ele. Realmente você me ama? Como eu gosto de você? Você gosta de mim, Pedro? Aí Pedro olha e fala assim: você sabe de todas as coisas, meu Senhor. Então você vai ser o primeiro a apacentar minhas ovelhas. Você vai ser o primeiro a tomar a frente dessa obra, porque todos os outros discípulos, discípulo meu, segue você, porque você é um líder. Agora, se a gente não mostra liderança onde a gente vai, as coisas que acontecem na nossa vida, em toda situação, como é que a gente vai ser líder, vai encabeçar, vai ter discípulos, vai tomar a frente de obra? Como que a gente vai fazer isso aí? Em lugar nenhum. Não crê em Deus, não crê em Cristo, que é a graça de Deus, que recebe imerecidamente na nossa vida. Isso é o que todo ser humano vai ser levado para o inferno. Nós temos que compreender isso. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é o final. A gente muito fala o que é crer. O que é crer? O que é acreditar? O que é realmente ser um crente na Bíblia? Porque crer, acreditar, até Satanás, diabo, Lúcifer, como eu falo qualquer tipo de nome dele, porque ele não me interfere em nada. Assim como os demônios em si dele, é tudo para o mandado de Deus. Eu estou no caminho de Deus, que é Cristo Jesus, ele não pode fazer nada comigo. O que a gente tem que entender é que até ele, Tiago fala, até os anjos, os demônios, temem o Senhor. Agora, o que é crer? Crer nele para temer a Deus. O que é ser um crente genuíno? Na Bíblia, é todo aquele que cada um de nós um dia escutou, ouviu, através da mente e através do coração, que só tem um Salvador, que se chama Jesus Cristo. E quando você crê que só Jesus Cristo pode fazer algo na tua vida, você chega na cruz e se prostra para Ele, se quebranta para Ele. Você não fica com esse joguinho de leve e trás, de fazer as coisas conforme você quer. Aí um pouco é com Ele, um pouco é sem Ele, um pouco é do seu jeito, um pouco é do jeito dele. Isso aí nós estamos brincando de evangelho.
renunciar, para a gente crer que realmente a gente se entregou. Eu me entreguei há 5 anos atrás, minha vida para Cristo, fui chamado 3 vezes, 2 vezes eu não quis, e a 3ª vez eu falei assim, tá bom, agora nós vamos conversar. Eu fiquei uma noite inteira orando para ele, e falando para ele, eu não quero esquentar banco, se for para me esquentar banco, eu continuo onde eu estou, na vida que eu estou. Eu não quero esquentar banco, eu quero fazer a diferença, eu quero levar um legado, eu quero levar, como a gente sabe que todos aqui levam a palavra genuinamente, eu quero levar a palavra do Senhor. Eu não quero ser contaminado pela mídia, eu não quero ser contaminado por esse mundo, eu quero simplesmente levar a palavra do jeito que deve ser levado. Eu não tenho medo de falar, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade, amém. Glória a Deus. Os irmãos querem receber essa palavra, amém? Glória a Deus, Deus continue abençoando o cooperador Jean.